noite. Todos bem? O Nelson acaba de cometer uma indiscrição. Quando ele disse um companheiro de 24 anos, ele estava se referindo à minha idade. Vocês sabem que nós nos conhecemos há bastante tempo nessa encarnação e é um presente muito grato trabalhar com o Nelson. E nós já tivemos muitas conversas, sobre trabalho, sobre doutrina espírita. E hoje, vindo para cá, no carro, eu lembrava de uma conversa que nós tivemos algum tempo atrás, na qual o Nelson dizia que havia lido em uma das obras de André Luiz uma palestra no plano espiritual. E ele dizia todo empolgado: é essa palestra que eu quero assistir, é isso que eu quero ver. E aí eu fico imaginando a decepção dele quando olha para o lado e vai fazendo uma conversa. O objetivo não é fazer palestra, o objetivo é a gente conversar um pouquinho, porque a doutrina espírita nos possibilita tantas reflexões que na maior parte do tempo nós não conseguimos compreender. Em primeiro, porque nós não conseguimos ainda compreender o que vem a ser a doutrina espírita. Nós temos aquelas informações que são trazidas pela espiritualidade, através de Kardec, de que a doutrina espírita é o Cristo redivivo, de que a doutrina espírita é um apanhado de conjunto de informações de caráter científico, filosófico, que acaba levando a consequências morais e por isso religiosas. E nós ficamos sempre no arcabouço, naquele exterior, arranhando sempre a superfície, porque nós não conseguimos entender qual a fundamentação da doutrina espírita. Nós ainda achamos que doutrina espírita é para a gente ir no centro espírita, para ouvir palestra. Nós ainda achamos que doutrina espírita é para ir no centro espírita tomar passe. Nós ainda achamos que doutrina espírita é para trazer alguns fenômenos através da mediunidade que não é propriedade da doutrina espírita, mas nós buscamos também por isso. Porque nós ainda não compreendemos que quando Kardec diz que a doutrina espírita é o Cristo redivivo, essa doutrina espírita tem um propósito fundamental no mundo em que nós vivemos. E que essa doutrina espírita, essa mesma doutrina espírita, é toda uma elaboração, todo um progresso, toda uma evolução que vem surgir no tempo certo para que pudesse acontecer em nós uma coisa muito importante. E acontecendo em nós essa coisa muito importante, isso fatalmente haverá de chegar ao mundo em que nós vivemos. E essa coisa muito importante é nós olharmos para nós mesmos e pensarmos: e aí, quem é que você é? Quem é você? A doutrina espírita, no seu conjunto filosófico, quando pergunta os porquês da vida, por que nós surgimos, de onde surgimos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, qual o sentido da existência, qual o propósito de tudo, aponta exatamente para esse mesmo ponto. Olharmos para o espelho e perguntarmos: e aí, afinal de contas, quem é você? Qual é o seu propósito diante da vida? Porque nós pensamos que nós adentramos a vida para que a vida nos empreste os seus propósitos. Quando nós adentramos as páginas da doutrina espírita, no entanto, essa mesma doutrina nos diz que nós adentramos a vida, a existência, para que nós emprestemos propósito a essa vida e a essa existência. E isso não pode ser feito se nós não conseguirmos verdadeiramente olhar para nós mesmos, olharmos para nós mesmos e traçar essa questão que é fundamental: quem nós somos. Mas o que nós somos, quem nós somos, não é uma pergunta de identidade.
É uma pergunta de propósito a nos levar a investigar o que nós somos, certo? Somos espíritos, somos almas infinitas, nós temos um princípio, mas não temos fim. Por mais que passemos por todas as mortes e sobreviveremos a todas elas, nós não temos fim. Mas o que é esse ser, esse ente, essa essência que não tem fim? Essência. Como diz a espiritualidade a Kardec, é um girão que é uma chama, um clarão. Mas o que tem além disso? Porque nós passamos pelos nossos dias de uma forma muito leve, sem prestar atenção em todas as coisas que nos são colocadas e como elas nos são colocadas e por que nos são colocadas, com que finalidade nos são colocadas. Cada coisa na nossa existência, cada uma delas, tem um propósito e uma finalidade. Quando nós damos a elas esse propósito e a finalidade. Família, trabalho, estudo, saúde, doença, juventude, velhice, todas as coisas, corpo, tudo isso tem uma finalidade. E nós olhamos para a doutrina espírita, em todas as suas mensagens e todas as orientações, e nós pensamos, poxa, que mensagem bonita, seria tão interessante talvez se tal pessoa lesse isso. Porque na maior parte das vezes, nós estamos muito preocupados com o outro e ligamos muito pouca importância a nós. E na semana passada, no nosso culto do Evangelho lá, nós abrimos o texto do Evangelho e nos veio esse texto, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí vem o texto em si. Conhece-se a árvore pelo fruto. E aí o texto diz o seguinte: a árvore que produz bons frutos não é boa, e a árvore que produz maus frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. E o segundo texto, falando sobre os falsos profetas: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus próprios frutos. E o tema é bastante a propósito. Nós que sabemos, pelas informações da doutrina espírita, que nós estamos adentrando a uma era de transformação do mundo, uma era de transição, e que somos informados por essa própria doutrina de que a transição do planeta se dá pela transição dos espíritos que nela habitam, e que essa transformação traz consigo alguns sinais, e esses sinais colocados por Jesus no seu sermão profético, e esta é uma parte desse sermão profético, na qual Jesus coloca que no fim dos tempos, quando os tempos haveriam de transformar-se, viriam muitos que falariam em nome de Jesus e fariam grandes prodígios, a ponto mesmo de encantar aqueles mais crédulos, mas que nós deveríamos tomar muita atenção,
porque pela árvore nós conheceríamos os frutos, analisar muito bem. E nós temos visto isso. Nós abrimos a internet, os vídeos, e temos a cada dia um novo volume, um grande volume de novas informações reveladoras, grandes profecias. E quando nós lemos esse texto, nós começamos a analisar sobre as atitudes destes falsos profetas. Mas aí nós nos lembramos de uma questão muito interessante. A doutrina espírita traz esses alertas porque é necessário que nós sejamos prudentes, que nós estejamos precavidos para que não sejamos enganados sobre novas doutrinas que se colocam de forma religiosa, de forma científica, de forma filosófica, na forma mesmo da política, e que nada tem a ver com os preceitos do Evangelho, com os preceitos de Jesus. E que nos cabe conhecer e saber aonde nós estamos nos colocando e como nós estamos nos relacionando com o mundo. Porque hoje é muito fácil sermos encantados por novas propostas e novos preceitos que por vezes fazem mesmo com que cristãos, diante de uma bela argumentação, se coloquem por alguns instantes favoráveis a aborto, a pena de morte, a extinção dos princípios da família. Então nós precisamos estar muito atentos. E Jesus faz esse chamado no seu sermão profético. E esses são os tempos que nós estamos vivendo. Mas como nós temos o comum de olhar e ver somente os falsos profetas são colocados dessa forma e nós os reconheceremos pelos seus frutos. E eu recordo que quando nós começamos a conversar sobre isso, infelizmente na sala da minha casa tem um espelho. E eu estava sentado bem de frente para o espelho. E quando nós lemos, pela árvore, pelo fruto, se conhece a árvore. Adivinha quem estava na minha frente? Eu mesmo, me olhando no espelho. E aí eu me toquei que em um sem número de vezes nós tínhamos passado por esse tema, os falsos profetas, e eu nunca tinha me percebido deste ponto. Pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore, ou pela árvore se conhece o fruto. E eu comecei a perguntar a mim mesmo quais são os frutos que eu tenho produzido. Porque vejam bem, isso é uma coisa muito importante. Nós analisarmos que frutos nós temos produzido diante da vida. E a doutrina espírita, em todo o tempo, nos chama justamente a isso. Que frutos nós temos produzido diante da vida? Porque Emmanuel tem um texto muito interessante em que ele faz justamente essa análise. E nós nos pegamos muitas vezes pensando como o Emmanuel coloca nesse texto. Pelos seus frutos os reconhecereis. Jesus, Mateus 7, capítulo 7, versículo 16. E olhem que interessante. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção.
E isso é interessante, porque nós vivemos um tempo muito de exterioridades. E vejam bem, eu acho interessante quando nós adentramos o estudo da mediunidade, que a espiritualidade coloca, explica, Kardec traduz, compila, organiza, nos dizendo que quando nós falamos em mediunidade, todos nós somos mais ou menos médiuns, porque todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos. Somos sujeitos à influência dos espíritos bons, quando nos colocamos sob o jugo desses, ou as más influências, quando nos colocamos sob o jugo dos maus espíritos. E muitas vezes eu me perguntei, mas será que nós somos realmente tão influenciáveis? Será que isso acontece assim, dessa forma? E não demorou muito tempo para que nós pudéssemos perceber no mundo pessoas pagando para serem influenciadas. Tanto que uma das profissões mais bem-sucedidas hoje é de influenciador. Porque nós estamos o tempo todo pedindo para que nos influenciem, para que nos mostrem, para que nos apontem um caminho, um estilo de vida, uma forma, um jeito, uma maneira de comportamento. Nós estamos o tempo todo buscando essas influenciações. Pagamos por isso. Seguimos influenciadores. Muitas vezes nós nos vemos angustiados quando não temos um novo vídeo ou uma nova dica de um influenciador, porque nós ainda precisamos ser influenciados. Mas o grande problema é que esses influenciadores até hoje nos têm trazido a influência do exterior, daquilo que é externo, daquilo que é de fora. Os conceitos trazidos são como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos comportar, que marca devemos usar, para onde devemos viajar, todas as questões externas. Qual o melhor dentista ou médico para fazer com que nós tenhamos uma harmonização facial? E seguimos sempre nas aparências externas. E ainda ficamos muito tristes quando as pessoas não nos reconhecem ou não valorizam os nossos esforços para as nossas aparências exteriores. Porque o mundo nos tem ensinado a sermos valorizados pela nossa aparência exterior. E aí, é claro, nós falamos da estampa, falamos da parte física, mas aprofunda-se ainda mais esse conceito. Nós queremos ser valorizados pelo nosso conhecimento superficial, que nos coloca em um determinado patamar de diferenciação diante da sociedade, reconhecidos pelo trabalho que executamos, pela profissão, pelo que nós conseguimos, sempre na vida exterior. Mas chega uma hora em que nós acabamos por encontrar o fim da jornada física. E aí acontece uma coisa muito interessante. Existe um pensador, se eu não me engano, francês, que tem um provérbio, um ditado muito interessante, uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: triste é o homem que vive conhecido pelos outros e desconhecido de si mesmo. Porque por muitas vezes nós passamos pela vida julgando que nós somos aquilo que os outros veem em nós, porque nós nos esforçamos para aparecer daquela forma e não somos aquilo. Mas aí vem o fim da existência física e acontece uma coisa muito interessante. Nós que vivemos fingindo ser o que não somos, encontramos a morte, que acaba por nos revelar em verdade quem nós somos. E a doutrina espírita tem uma série de conceitos que nos fala sobre a vida no plano espiritual. Nós aprendemos
por muito tempo, nas mais determinadas correntes religiosas, que se colocam a demonstrar que a alma é imortal, que existe uma vida após a vida. E sempre queremos saber qual a nossa sorte na vida que segue a vida. E ouvimos falar em céu, ouvimos falar em inferno, ouvimos falar em purgatório, ouvimos falar em umbral, ouvimos falar em uma série de pontos. E nós ficamos nos perguntando: para onde eu vou? Qual, afinal de contas, o meu destino? E aí vem a doutrina espírita e nos diz o seguinte: que os planos espirituais aos quais nós seremos inseridos quando o fim da vida física não são nada mais, nada menos do que a exteriorização daquilo que nós trazemos dentro de nós mesmos. Tanto que Kardec pergunta certa vez aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, se o pensamento é um atributo do espírito ou é o próprio espírito. E a espiritualidade responde que é um atributo. Mas onde está o pensamento? Ali está o espírito. E nós começamos a nos perguntar, então, o que eles querem dizer com isso? Onde está o pensamento? Ali está o espírito. O que é pensamento? Primeiro, a doutrina espírita nos coloca que pensamento é matéria criadora. Pensamento é concretização. É emanação da mente. Mas mente não é apenas pensar, o ato de elaborar um pensamento. Que mente em si é conjunto de sentimento, vontade, desejo, pensamento. Ou seja, a mente é o conjunto de tudo aquilo que nós plantamos dentro de nós mesmos. Porque no texto trazido por Jesus e explanado pela doutrina espírita, esclarecido por Emmanuel, nós podemos perceber algo que é muito interessante. Nós julgamos que os frutos que nós plantamos pelo mundo. Mas vem a doutrina espírita e nos esclarece que ninguém planta nada fora de si mesmo. Que tudo que nós colocamos no mundo, o mundo reflete aquilo que nós colocamos dentro de nós mesmos. E aí vem a pergunta, que é interessante: o que nós temos plantado dentro de nós mesmos? Porque nós vivemos em um mundo hoje em que nós sabemos termos o livre-arbítrio, a grande dádiva que nos é dada por Deus para que nós possamos evoluir e alcançar patamares diferentes de evolução segundo os nossos esforços, segundo a nossa vontade. E que esse livre-arbítrio nos deixa a livre escolha das nossas relações, com o que nós vamos nos relacionar. E aqui nós não falamos de pessoas, nós falamos de situações. Porque o mundo é como se fosse uma grande feira, cheia de sementes, na qual nós escolhemos o que vamos plantar dentro de nós mesmos. E aí nós achamos que, por vezes, se nós plantarmos uma lavoura inteira de sarça dentro de nós vamos colher maçãs. Ou que se plantarmos toneladas, hectares de pimenta, nós colheremos uvas. E esquecemos da grande verdade colocada por Jesus. E é interessante porque Kardec nos fala também no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, que o Espiritismo está em a natureza. E nós não percebemos o que Kardec quer dizer com isso. Kardec diz que nós somos dirigidos, tudo o que nos dirige, enquanto espíritos, encarnados ou não, está dentro das leis da natureza. Nós somos regidos pelas mesmas leis que regem a natureza.
E existe uma lei colocada por Jesus que diz o seguinte: plantio é livre. Você pode plantar o que você quiser. Plante à vontade, segundo a sua vontade. Mas sem problema. A colheita é obrigatória. Então, quando nós falamos sobre plantio e sobre frutos, é interessante nós analisarmos que, por vezes, nós os colocamos dentro da doutrina espírita a ver aqueles grandes exemplos, dos grandes emissários, dos grandes trabalhadores, dos espíritos abnegados que passaram por esse mundo. E nós pensamos, meu Deus, eu estou muito longe de Francisco de Assis. Eu sou muito longe de um Chico Xavier. Eu sou muito longe de uma Teresa d'Ávila. Porque esses são os nossos referenciais e às vezes quando nós adentramos a doutrina espírita, nós colocamos que nós estamos naquele ponto. Nós queremos parecer aquilo, embora não sejamos. Então, enquanto nós não podemos viver como Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, como Francisco Cândido Xavier, é interessante nós começarmos a perguntar que tipo de frutos nós conseguimos deixar no mundo em que nós vivemos. E aí nós vamos perceber que esses frutos não são difíceis, que não são grandes coisas, mas que são coisas muito pequenas, que são os frutos da nossa relação, do nosso bem viver, da nossa cordialidade, da nossa mansuetude, da nossa brandura, da nossa pacificação, da nossa capacidade de interiorização de espírito, gentileza, cordialidade, responsabilidade. E aí nós vemos tantas pessoas que passam pelo mundo e que aí nós conseguimos perceber o que essas pessoas têm plantado. Porque quando nós vamos a um velório e as pessoas ali estão de coração e são sinceras, nós ouvimos: essa pessoa vai fazer muita falta. Nossa, era uma pessoa tão generosa, tinha sempre uma palavra amiga, um abraço gentil, um abraço de luz, tinha ouvidos calmos, sabia ouvir, sabia conversar, era uma pessoa tolerante, tinha sempre bons conselhos, trabalhador, pai afetuoso, um irmão cordial, era um bom filho, era um bom pai, encaminhou bem os seus filhos. Os bons frutos. Ninguém precisa, por enquanto, construir aquilo que não tem ainda capacidade para construir. Mas é naquelas coisas pequenas, nas pequenas coisas da nossa ação de cada dia, que nós vamos plantando. Às vezes com aquele companheiro difícil do trabalho, que nos pede a paciência, que nós precisamos respirar fundo e sorrir, porque para ele naquele instante aquele sorriso faz diferença. Em que nós precisamos engolir, colocar a água da paz na boca, segundo o que colocava Chico Xavier, e não discutir, e silenciar. Porque o que nós plantamos de bom dentro de nós é aquilo que nós fazemos de bom pelo outro. Como diz o Semereu, o bom é ser bom. É a lei do bem. Esses são os frutos. Para concluir aqui, o Emmanuel, porque eu não vou deixar o Emmanuel sem a última palavra, Ele termina assim: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que pareçamos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou pelas expressões individuais percebidas
ou apreciada de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum. Colaboração no progresso comum. Pela importância de nosso concurso para o bem geral. O que eu posso fazer de bem pelo outro? Esse é o fruto. Esse é o bom fruto. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetimos nós, diz Emmanuel. Então a proposta da doutrina espírita é justamente essa. Quando a doutrina espírita fala em caridade, fora da caridade não há salvação, segundo o conceito de Kardec. Nós achamos que caridade é uma coisa muito difícil de ser feita. Se nós não sairmos de nós, é difícil mesmo. Porque a caridade, segundo o que coloca Jesus, segundo os Espíritos, é benevolência para com as indulgências, benevolência para com as imperfeições alheias, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. Então, o que nós construirmos de bom na gentileza, na facilidade, na leveza, nós estamos construindo de bem. E o problema é que nós achamos sempre, como dizia Schopenhauer, que nós nos desequilibramos por culpa dos outros, porque o inferno são os outros, certo? Nós crescemos ouvindo isso. Mas agora, para concluir de verdade, tem uma história muito interessante. Um homem já avançado, chegando, dobrando o cabo da Boa Esperança na vida, e preocupado, que logo a vida lhe pediria contas das ações, foi procurar um velho sábio. Essas histórias sempre tem um velho sábio. E aí ele procurou e encontrou lá em uma aldeia rodeada de montanhas. E ele expôs o seu problema. Ele disse: velho sábio, eu vivi muito tempo, eu tive tudo que eu queria ter. Tenho terras, tenho servos, tenho riquezas, tenho status social, eu gozo da presença e compartilho da amizade das grandes autoridades, tenho tudo que eu quero, mas eu ainda não consigo me melhorar. E eu tenho percebido que eu não consigo me melhorar porque as pessoas sempre agem de forma ríspida comigo, e eu preciso agir de forma ríspida. Porque as pessoas me exigem muita paciência, e paciência tem limite. Porque as pessoas exigem de mim aquilo que eu não posso dar e que muitas vezes, sinceramente, eu não quero dar. Então, perceba que o grande problema que me faz não atingir o patamar que eu quero atingir é a convivência com os outros. Eu sei que os outros são os grandes inimigos. O velho sábio disse: não, eu preciso lhe dizer que em verdade você tem um espírito que o influencia. O homem devia ser espírita, para ouvir falar sobre espírito influenciante. Tem um espírito que o influencia. E ele não está permitindo que você realize os progressos que você precisa. E só tem um jeito de você resolver esse problema. Quando você conseguir resolver esse problema com esse espírito, você vai conviver bem com todas as pessoas e vai perceber que não existe dificuldade no mundo. E o homem então ficou muito interessado: mas eu não vejo espíritos, eu não ouço espíritos, como é que eu vou ter esse diálogo com o espírito? E o velho disse: é muito fácil, você pega esse caminho, tem aquela montanha ali, você está vendo? Sobe aquela montanha, passa outra, na terceira montanha você sobe, lá em cima tem uma caverna. Quando você entrar nessa caverna, logo na entrada, você vai dar de cara com esse espírito que está te influenciando, porque ele está lá, te esperando. E o homem foi meio tremendo, meio com medo,
mas foi. Subiu a primeira montanha, atravessou a segunda, subiu a terceira, entrou na caverna e ia pensando: eu vou falar tudo o que eu tenho para falar para ele. E quando ele adentrou, ele ficou mudo. Porque lá dentro tinha um espelho. Era o mesmo espelho que estava na minha sala no culto do Evangelho Humano. E aí ele entendeu que o que nos impede de plantarmos bons frutos não são os outros. O inferno não são os outros. Não é o que os outros exigem. O que nos impede é o Espírito que habita em mim, que sou eu mesmo. Obrigado pelas suas atenções, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, Wilson.